Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de darmos início ao vídeo de hoje, eu gostaria de reiterar uma posição minha, já manifestada nesse canal por mais de uma vez, que é uma inclinação a ser contrária à intervenção do Estado no domínio da arte e da cultura. Então, tomada essa premissa, vamos partir do assunto que vai ser o mote do nosso vídeo de hoje, para chegarmos a uma outra pessoa cujo perfil eu pretendo debater um pouco aqui com vocês. Vamos falar da posse, esta semana, à frente da Secretaria de Cultura, da atriz Regina Duarte, que, como todos lembram, veio substituir aquele senhor que desastradamente, desafortunadamente para a nossa democracia, chegou a incorporar Goebbels, um dos piores auxiliares de tiranos de toda a história da humanidade. E como Regina Duarte assumiu a secretaria, explicitando, deixando muito claro ao presidente da República, diante de todos, aos olhos do espaço público, que estaria recebendo aquele cargo, abre aspas, de porteira fechada, ou seja, com uma carta branca presidencial para agir da forma como bem entendesse, para nomear ou exonerar quem bem entendesse. E, em seguida, em resposta à sua colocação, o presidente da República nos brindou com um discurso em que disse que teria poder de veto sobre as nomeações de Regina Duarte e que a atriz estaria sendo empossada a título de estágio probatório. E aí surge uma primeira pergunta: por que empossar alguém para um cargo de sua confiança, para vir a integrar os quadros do seu governo, em caráter tão precário? Nós lembramos dessa afirmação sendo trazida, por exemplo, na posse do ministro da Educação, do atual ministro da Educação, que inclusive é uma pessoa sem qualquer histórico na área pedagógica, na área da educação. Vimos isso por acaso? Acho que não. Porque na posse da Regina Duarte seria mais uma declaração de cunho misógino do presidente? Bom, a ser este o caso, ele teria que ter trazido declarações semelhantes na posse das ministras Damares, do Ministério da Mulher, da Mulher e Direitos Humanos, perdoe-me, e da ministra da Agricultura, outra mulher, e não o fez. Então, em sentido contrário, sou levada a acreditar que essas ressalvas trazidas pelo presidente durante a posse da atriz já seriam um reflexo de uma determinada influência que vem se manifestando sobre ele desde que tomou posse. E agora sim, vamos entrar no tema do vídeo de hoje: a influência do senhor Olavo de Carvalho sobre o presidente da República. Quem é o senhor Olavo de Carvalho? Olavo é um antigo jornalista, um ex-comunista, como admitido por ele mesmo, em diversos vídeos gravados ao canal Brasil Paralelo, a vários canais do YouTube. Assistam e vocês verão. É uma pessoa com histórico de militância comunista. E ao longo dos anos percebeu que a corrente estava fluindo em sentido contrário, e lá para o final dos anos 80, início dos 90, pareceu aderir a ideias liberais, tanto assim que quem tiver acompanhado os seus artigos no Globo, ele escrevia na época, lá pelos anos 90, no jornal O Globo, ainda quando morava no Brasil, observará que os artigos dele eram de cunho
bastante liberal, liberal na economia, liberal no pensamento da própria arte, da própria cultura, adotando um discurso extremamente individualista contra a maré que era dominante da época, onde estavam começando a surgir os pensamentos relativos ao politicamente correto, a doutrinas de pessoas ditas boazinhas, entre aspas, contra pessoas mazinhas. Aliás, apenas abrindo um parêntese, também já fiz comentários sobre esses conceitos de bondade e maldade no espaço público no vídeo de ontem. Sugiro que vocês assistam. Bom, mas retornando aos artigos de Olavo. Então, esse era o tom dos artigos dele nos anos 90 no Globo, e, inclusive, esses artigos motivaram a publicação do livro que eu apresento a vocês agora, O Imbecil Coletivo. É um livro que, independentemente da nossa postura frente à pessoa Olavo de Carvalho, é um livro que, a meu ver, vale a pena ser lido, traz ideias bastante interessantes, bastante liberais, bastante curiosas, nós pensarmos no Brasil nos anos 90, que era um Brasil onde o discurso liberal não tinha a menor perspectiva sequer de aparecer no espaço público, que o dirá de prevalecer nesse mesmo espaço. Então, o que é o imbecil coletivo? Nas palavras do próprio autor, o imbecil coletivo é uma ironia, um conceito irônico trazido por Olavo em referência ao intelectual coletivo de Gramsci, autor de índole marxista que ele tanto critica. E o que seria esse imbecil coletivo? Seria um grupo de pessoas imbecis? Seria o coletivo de imbecis? Não, segundo o próprio autor, não. O imbecil coletivo seria a reunião de várias pessoas, de vários indivíduos, no dizer do próprio Olavo, que estavam muito longe de serem imbecis e, pelo contrário, eram pessoas com inteligência muito acima da média, com um nível intelectual muito acima da média, mas que se reuniam para imbecilizar-se uns aos outros. E, com base nesse conceito, ele começa a tecer críticas, algumas das quais entendo eu bastante pertinentes, a fatos ocorridos no cenário dos anos 90, tenhamos em mente. A fatos ocorridos no domínio da arte, no domínio da cultura, a certos fatos, inclusive, bastante paradoxais. Leiam o livro e vocês entenderão, vocês ouvirão um Olavo bastante individualista, reitero, no sentido que tem sido utilizado nesse canal para a palavra individualista e, sobretudo, bastante liberal, bastante democrático, pregando esse tipo de ideias que nos anos 90 soavam extremamente avançadas no nosso país. Bom, transcorreram algumas décadas e eis que ressurge a figura pública Olavo de Carvalho, agora não mais apenas como um pensador do domínio público, mas como ninguém menos que o guru presidencial, uma pessoa que parece exercer um domínio quase que sobrenatural sobre as decisões do presidente da República, que é responsável pela nomeação e pela exoneração de ministros de Estado, de ocupantes de cargos públicos extremamente relevantes para o país. Em suma, ele parece exercer uma influência sobre o presidente que eu não sei a que atribuir. Me lembra um pouco, para quem já tiver visto filmes, lido narrativas, me lembra um pouco a influência de Rasputin sobre a última casa, a última linhagem dos Romanov, dinastia de czares russos, que foram derrubados pela Revolução Bolchevique. Lá, no caso dos Romanov, era até compreensível a influência de Rasputin,
um guru místico sobre a tsarina, porque no sentir daquela imperatriz, daquela soberana, o Rasputin teria contribuído ou atuado para prolongar a longevidade de um de seus filhos, que era extremamente doente, padecia de males terríveis. Então, a influência de um guru sobre uma pessoa pública, sobre um detentor do poder, pode até ser relativamente compreendida num caso como esse, embora repudiada, porque, como temos debatido por reiteradas vezes nesse canal, entendemos que as preferências do governante enquanto pessoa física, incluindo suas amizades e seus desafetos, não devem nem de longe influenciar a atuação daquele governante no exercício do poder. Bom, mas fechando esse parêntese um tanto longo, voltemos à figura de Olavo de Carvalho. Então, ele retorna décadas depois daqueles artigos para o Globo, agora como guru presidencial e, para surpresa, inclusive minha, confesso que durante as eleições, durante a campanha, a corrida presidencial, eu nutria uma outra expectativa em relação à figura de Olavo. Para minha surpresa, ele chega novamente ao espaço público, agora ocupando um papel diferente de mentor do presidente, e passa a adotar um discurso completamente distinto daquele lá atrás, trazido nos anos 90, que era um discurso individualista e liberal. Agora vemos um Olavo, e eu não preciso descer a minudências, porque vocês acompanham o noticiário, muitos de vocês certamente acompanham as redes sociais. Vemos o discurso de Olavo como um discurso extremamente coletivista, com forte apelo tribal, convocando pessoas a se congregarem em torno de únicas ideias fixas e repudiando, isolando pessoas que pensem em sentido contrário, que manifestem qualquer divergência daquela tribo, daquele guru. Esse é o Olavo, vamos dizer, repaginado, é o Olavo na versão 2020, ao lado do presidente da República, que inclusive tanto tem se manifestado contra a Regina Duarte. Aí eu não estou criticando o fato de apresentar manifestações contrárias, porque qualquer pessoa pode divergir de quem quer que seja. Mas o que ele faz, o que ele tem feito desde que o presidente assumiu o cargo, é literalmente convocar hordas, convocar massas, convocar o que a imprensa tem cunhado de milícias virtuais para denegrirem certas reputações, para atacarem pessoas ou para elogiarem outras, fazendo com que os membros da sua tribo percam todo e qualquer sentido de individualidade, como ele tanto louvava lá nos anos 90. E agora fica a pergunta crucial desse vídeo. A que vocês acham que se deve tamanha mudança, tamanha alteração na sua postura, na manifestação do seu próprio pensamento? Será a sedução do poder que torna as pessoas ditas tão liberais, tão democráticas, bastante coletivistas, ávidas por congregarem as suas tribos que lhes sejam fiéis, fanaticamente fiéis, sem refutar uma vírgula do que o líder, do que o chefe da seita, do que o guru pregue? Ou seria antes, e aí talvez um caso ainda mais grave, seria aquele Olavo jovem, aquele Olavo ressurgindo com laivos revolucionários, e aí eu uso revolucionário no sentido marxista da palavra,
no sentido de pregar a destruição de uma determinada sociedade, inclusive com seus valores. E aí lembro que Olavo não tem hesitado em derramar na mídia, em derramar nas redes sociais, palavrões, afirmações denegritórias e extremamente grosseiras, o que, a meu ver, corresponde à destruição de valores sociais, como família, honra alheia, etc. Então, seria esse Olavo revolucionário, inflamado, ressurgindo e tentando colocar por terra toda uma estrutura social, paralisar uma estrutura social para, diante dessa arquitetura de destruição, por assim dizer, reconstruir uma sociedade inteiramente nova? A ser verdade, acredito que seja um prognóstico bastante perigoso e é o que nós temos visto a nossa sociedade de indivíduos batendo-se uns contra os outros por supostos ideais, supostas ideologias, enquanto o país patina com uma economia completamente paralisada e as reformas engavetadas, essas sim tão necessárias, reitero eu, na minha visão, tão necessárias ao avanço de um país que deveria estar pensando em sair do atoleiro e não em dividir sua população em tribos, como tem sido amplamente encorajado por Olavo de Carvalho. Bom, essas eram as minhas observações de hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, seus comentários. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.